Glória a Deus. Amém. Aleluia. Hoje eu quero falar com vocês sobre a porta de Judá. De manhã nós já falamos, mas de noite nós vamos trazer a palavra. Quem quiser um pouco mais de embasamento bíblico, assiste o culto lá da manhã, que foi uma aula sobre Judá. Mas à noite eu quero fazer um pouco diferente. Presta aquelas duas cadeiras ali para mim, irmão. Essas duas cadeiras aqui, ó, que está sem ninguém. Isso. Pode tirar o dízimo dela ali, o negocinho. Isso. Presta aqui para mim. Obrigado, viu? Vou fazer de lado melhor. Mas pensa que está aqui, tá? Todos os dias, e domingo passado nós falamos sobre isso, vou puxar um pouco mais para cá, para todo mundo poder ver. Todos os dias, na viração do dia, quando Adão sentava, Deus vinha e se sentava com ele. E a partir daquele momento, enquanto Deus se sentava ali ao lado dele, eles começavam a trocar ideia, e a falar sobre as coisas da vida, a falar sobre o que Adão tinha feito. E Adão conversava com Deus como quem conversa com um amigo. Imagine Deus sentado aqui na minha frente, e Ele está, e você começar a falar com Ele, e derramar o seu coração na presença dEle. E Adão começar a dizer: Senhor, eu não consigo vencer o pecado. Eu não consigo parar de mentir. Senhor, e claro que Adão não fazia isso, porque ele estava lá no Éden ele não tinha o pecado. Mas estou querendo dizer das nossas vidas. Nós sentados e Deus ali, e nós batendo um papo com Ele. Só que quando Adão peca, e Deus vem na viração do dia para conversar com ele, Adão deixa esse lugar vazio. E ele se esconde atrás da figueira. E ele vai lá e se esconde. E Deus fala: Adão, aonde você está? Adão, mas Deus sabia onde Adão estava. E ele diz: estou aqui, Senhor. Adão, por que você fez isso? Por acaso comeu da árvore que mandei que você não comesse, do fruto da árvore? Quem te disse que você estava nu? E ali foi a primeira vez em que o homem perdeu o lugar de intimidade que Deus tinha dado para ele na criação do mundo. Essa cadeira pertencia ao homem, a mim e a você. Essa cadeira pertencia a Adão e a Eva. Essa cadeira pertencia aos filhos de Adão e Eva. Essa cadeira pertencia a nós. Mas o pecado e a vergonha de chegar na presença do Todo-Poderoso nos afastou dele. E nós deixamos o lugar vazio. Aí Jesus veio. Antes de Jesus, vem Davi. E Davi, da tribo de Judá, ele descobre o coração de Deus. Ele descobre que o lugar que ora tinha sido ocupado por Adão estava vazio. E Davi resolve ocupar esse lugar. Mesmo antes da vinda de Jesus, Davi descobre o coração de Deus. Davi se senta, pega o violãozinho e começa: o Senhor é o meu pastor. O Senhor. Senão nós não vamos combinar, eu e ele. E ele começa: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas de descanso. Refrigera minha alma.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, Deus, mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborde. E Davi começa então a gastar tempo com Deus. Davi começa a querer ouvir o coração de Deus. Um menino, pastor de ovelhas, da tribo de Judá, ainda adolescente, em que estava cuidando das ovelhas do seu pai, começa a falar com Deus. E o seu coração apaixonado por Deus, ele começa a desfrutar da presença de Deus. E ali Davi começa a tocar e falar com seus instrumentos de corda. Começa a tocar a sua harpa. E as coisas começam a mudar. Davi é um exemplo de alguém que sondou o coração de Deus. De alguém que queria adentrar pelas portas. Quando nós falamos das portas, nós estamos falando da Jerusalém celestial. Nós estamos falando da cidade santa que desceu do céu, na qual o Senhor nos deu 12 portas para entrar. A primeira porta, você sabe, nós falamos sobre Rúben. E o nome Rúben significa eis um filho. E através do sangue de Jesus, você adentra na presença do filho. E a segunda porta que hoje nós queremos falar é a porta de Judá. E Judá significa louvor. O nome Judá significa, a sua mãe diz, eu louvarei ao Senhor pelo filho que o Senhor me deu. Judá significa exaltado, glorificado. E quando nós louvamos a Deus, nós ocupamos um lugar que ora ficou vazio, que ora Adão deixou lá, e ele se esqueceu que esse era o melhor lugar. Esse era o lugar aonde ele poderia adentrar na presença do Senhor. Então hoje eu quero que você possa adentrar pela porta de Judá, que é a porta do louvor. Vamos aprender com Jesus. Bom, vamos lá. Quem foi Judá? Vamos entrar um pouquinho na história. Judá é uma das 12 tribos de Israel, na verdade 13, né? Mas a tribo de Levi não se conta. Dessas 12 tribos, Judá é o quarto filho de Jacó. E quando ele vem a esta terra, ele faz algumas coisas boas. Uma delas é que ele salva José do Egito de ser morto. E ele, no meio da inveja dos seus irmãos, ajuda José do Egito a ser vendido como escravo aos midianitas. E eles levam ele até o Egito. E passam-se os anos, e Judá tem que ir para lá, porque há uma grande fome na terra, e todas as tribos vão buscar o alimento, com exceção de Benjamim, porque ainda era menino, e eles vão buscar, e Benjamim fica com seu pai, Jacó, o patriarca, e quando eles vão buscar comida no Egito, eles encontram José naquele lugar. E quando eles encontram José lá, Judá, ele faz um acordo com o governador do Egito, sem saber que ele era seu irmão. E ali ele faz a compra e tudo, até o ponto que José do Egito exige que eles tragam Benjamim, que é o irmão dele, o irmão mais novo. E quando eles pedem isso, Judá diz para o seu pai, pai, não se preocupe, né? Ele diz para José que ele daria a sua vida em prol do seu irmão. Ele fala para José isso, não para o seu pai. Rúben fala para o pai. E quando você vê isso, você vê que Judá, então, ele começa a tomar um lugar de proeminência na família. E Jacó começa a confiar nele como dos seus filhos mais velhos. Ao invés de Simeão, ao invés de Rúben. Então,
Judá é o filho que Jacó começa a pôr o governo sobre as suas mãos. Então, a tribo de Judá é uma tribo que tinha posição de governo, uma tribo escolhida para liderar, governar, promover o bem-estar do povo. Essa era a função da tribo de Judá. Quando nós lemos Ezequiel 48, nós vemos ali as portas. A segunda porta aparece a porta de Judá. Então nós temos que adentrar pela porta de Judá para poder ter o direito de falar com Deus. Então, entenda algo, quando nós falamos de Judá, nós estamos falando de uma tribo de governo, de louvor a Deus. Quando nós falamos de Judá, nós falamos de uma tribo que entende de intimidade. E o rei Davi nos ensina sobre intimidade. Queridos, o louvor dos íntimos, ele atrai a presença do Senhor. E eu creio que hoje, enquanto você adorava, você já sentiu a presença de Deus. Sim ou não? Quantos sentiram de verdade a presença do Senhor enquanto adoravam? Porque o louvor, ele libera a presença de Deus. O louvor de intimidade faz isso. Por que louvor dos íntimos? Porque quando eu estudo a descendência de Judá, quando eu entendo a sua descendência e aonde vem o rei Davi, eu entendo que aí há verdadeiramente o louvor dos íntimos. Deus é um Deus geracional, é um Deus que trabalha através de gerações. E quando eu vejo sobre isso, eu entendo que Deus escolheu essa tribo para que viesse dela o Salvador do mundo. E é através dessa tribo, da tribo de Judá, vem Jesus Cristo. E quando acontece essa escolha, pastora? Quando Jacó abençoa seu filho Judá. Ele dá a bênção a ele. Ali no abençoar, ele coloca o cetro, o governo, sobre as mãos da tribo de Judá. E ali ele começa a determinar o nascimento de Jesus Cristo. Em Gênesis 49, de 8 a 12, diz assim a palavra do Senhor: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão velho. Quem o despertará? Jacó ainda afirma: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Quando ele está falando o texto, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, ele está dizendo que o louvor é a arma de guerra dos íntimos. O louvor é nossa arma de guerra. Como assim, pastora? Quando você está triste, o que você faz? Eu oro, eu louvo. Quando você está atribulado, o que você faz? Eu oro, eu louvo. Quando você está com medo, o que você faz? Eu não faço nada, eu saio correndo, eu louvo. Opa. Ou seja, o louvor é a arma de guerra dos íntimos. Então, todas as vezes que você louva a Deus, você consegue adentrar no lugar de intimidade que ora Adão deixou vazio. Aí diz assim: a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Bom, a tribo de Judá foi uma tribo de guerra. Davi lutou muitas guerras, e todas as guerras que ele lutou, ele venceu. Diz assim ainda: os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Ou seja, ele teria autoridade real. Essa tribo tinha poder, governo, estava apontando para o Salvador do mundo, para Jesus Cristo. Judá é um leãozinho, ele é o leão da tribo de Judá, como nós vamos explicar em Apocalipse mais para frente. Ele diz ainda: o cetro não se arredará de Judá. Iniciando por Davi, Deus proveu para si muitos reis de Judá.
depois Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Jeconias, Zedequias. Todos eles, ainda bons ou ruins que eles foram, todos eles conheciam a Deus. Manassés é um rei terrível, a palavra do Senhor diz. Mas os últimos 15 anos dele de vida, se você estudar sobre ele, você vai ver que ele serviu ao Senhor. E ele diz, até que venha aquele a quem pertence, até que venha Jesus Cristo. Então Jacó está falando, e ele está falando, toda autoridade, Jesus fala para nós, foi-me dada nos céus e na terra. Toda a autoridade é de Jesus. E a ele obedecerão os povos. Nós obedecemos o Rei da Glória, o Messias, o Salvador do mundo. Sim ou não? Muito bem. Quando nós olhamos sobre isso, nós vemos a descendência de Judá, e começa a sua descendência, ele casa com uma mulher cananeia primeiro, e com essa mulher cananeia ele tem 3 filhos, Onã e Selá. É um cara muito mau, ele é um cara ruim mesmo, mas o costume da época, Judá escolhe prover para si, para seu filho, Tamar. Então Tamar, a sua nora, que casa com mas era tão ruim que Deus mata E aí, a partir desse momento, então, pela lei do levirato, eles pegam e Judá é obrigado a dar o seu segundo filho para casar com Tamar, porque ela era muito nova e não tinha filhos. E o segundo filho é pior que o primeiro. O segundo porque o sêmen dele seria o filho que viesse da descendência de Tamar, seria do seu irmão. Então ele resolve jogar o sêmen por terra, para que Tamar não engravide. E Deus reputa isso como mal e mata ele. Aí quando chega a hora de Judá dar Selá, que é o filho mais novo dele, ele fala, quer saber de uma coisa? O negócio é o seguinte, essa mulher é a viúva negra. O melhor é não dar mais nada para ela. E muito astuto, ele fala assim, olha, quando meu filho crescer, eu vou dar ele para você, Tamar. Tá bom? Só que ele não cumpre a promessa. Quando ele não cumpre a promessa, Tamar, de forma muito rápida, ela percebe que o seu sogro não faz isso, e ela não quer ficar como uma mulher viúva sem filhos, sem descendência na terra. O que ela faz? Se veste de prostituta, espera Judá passar, e Judá passa, e Judá leva ela como uma prostituta, e se deita com ela. Judá se deita com ela com o rosto tampado, a Bíblia diz, e ela diz para Judá, então você tem que me deixar um pagamento. E depois Judá iria trazer um bezerro, alguma coisa para ela, um cabrito, e ela diz assim, não, você me deixa o teu bordão e me deixa o teu cajado. E Judá, tá bom, depois eu venho e troco com você. E ela pega e leva, e ela desaparece. Quando Judá volta no lugar, ele pergunta, cadê a prostituta que ficava aqui? E o povo diz assim, prostituta? Aqui não tem prostituta, aqui não existe isso. Não, mas tinha uma prostituta. E ele acaba então não sabendo o que acontece. Passam-se alguns meses e Tamar começa a ter barriga, a tribo chama e diz, Judá, a sua nora pecou, ela vai ter que ser apedrejada, agora ela vai ser morta. E Judá fala, traga ela, vamos apedrejá-la. E Tamar vem, bela e formosa, barriguda, grávida, de gêmeos. E ela chega lá, e eles falam muito bem. E Tamar fala assim, olha, com quem você fez isso? Fala que vai morrer esse homem que fez isso com você também. Ela fala, tá bom, é esse aqui, que tem esse cajado, esse bordão. Imagine a surpresa de Judá quando olha e vê o cajado na mão dessa mulher. O cajado que era dele, e o bordão que era dele. E Judá para na hora e fala, ela é mais justa do que eu. Eu não posso fazer nada contra ela, porque eu prometi dar o meu filho Selá a ela e não cumpri a promessa que eu tinha feito. E assim, Tamar tem 2 filhos,
Ela tem gêmeos, Pérez e Zerá. E da geração de Pérez vem o rei Davi, e dessa mesma geração vem o rei Jesus. Tá bom para você? Dentre essa descendência nasce Davi o adorador, que aprende os segredos do coração de Deus e se torna íntimo dele. Bom, intimidade. Vamos entender o que é intimidade. Algumas pessoas dizem sobre intimidade, elas falam assim: algumas pessoas já ouviram falar de Deus, mas elas não são íntimos de Deus. Outras dizem que conhecem a Deus. Se você lembrar Jó, ele diz assim: antes, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então ele teve um momento de intimidade. Conhecer Deus de ouvir falar não é o mesmo que conhecê-lo intimamente. Mas poucas pessoas são as que podem afirmar que têm intimidade com Deus. Intimidade traz sensibilidade na voz do Espírito. Davi foi um homem que era íntimo de Deus. Davi tinha coragem, dedicação e cuidado com o povo. E isso ele desenvolveu sendo um pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. E com essa profissão de apacentar ovelhas, ele aprendeu a lutar, porque ele teve que defender as ovelhas do urso e do leão, como nós falamos na semana passada. Mas o principal de tudo, e o principal para a minha vida e para a sua vida, para que sejamos verdadeiros Davi, é que quando Davi foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, a palavra do Senhor em 1 Samuel 16:13 diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Você sabe o que é o Espírito do Senhor se apoderar de um homem? Veja, ele já cantava por detrás das malhadas a Deus, mas quando ele é ungido rei, o Senhor vem com o seu poder e o envolve completamente. Aquele menino de trás das malhadas é um menino segundo o coração de Deus. Aquele menino, ainda que não sabia muitas coisas, é um menino que Deus o chama para si. E se Deus suspirasse hoje, Deus suspiraria por Davi e diria: ah, Davi, nunca houve ninguém como você. Entenda uma coisa: não tem como pensar em intimidade se eu pensar em outra tribo a não ser a de Judá. Lembra quando as 12 tribos se separam, que Roboão desobedece o conselho dos sábios, e era propósito de Deus, em que 10 tribos ficassem com Israel, com Jeroboão, e 2 tribos ficam com Roboão, o filho de Salomão? Quando essas 2 tribos ficam, que é Benjamim e Judá, Roboão e a tribo de Judá, eles continuam. Aí nós temos o reino de Israel e o reino de Judá. E o reino de Judá sempre ele buscava a presença de Deus, e o reino de Israel buscava outros deuses. O reino de Judá, ele era íntimo de Deus. Quando eu penso em intimidade, eu penso em Asaf, Emã, Jedutum. Quando eu penso em intimidade, eu penso em pessoas que anseiam pela presença de Deus. Eu vou dar um exemplo disso. Quando eu me converti, eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Eu lembro que eu cheguei no pessoal da igreja, nos crentes velhos lá, e eu disse assim: me fala aí, como que eu faço para poder ouvir essa voz falar comigo de novo? Porque ela falou muito claro, ela falou muito audível, eu quero ouvir de novo. O que você acha que os crentes velhos falaram? O crente velho, ele fala assim, ó: ah, já vai passar. Isso é fogo de palha. Ih, menina, fica tranquilo. Isso é coisa de novo convertido. Você nem vai lembrar assim tanto de Deus. Queridos, eu queria só entender uma coisa.
Então eu acho que eu sou nova convertida até hoje. Porque, cara, a gente tem que querer ouvir a voz de Deus. A gente tem que querer ser íntimo. A gente tem que querer ocupar o lugar que Adão deixou vazio. Nem todo o dinheiro do mundo vai te proporcionar a felicidade no espírito. Nem o melhor marido do mundo vai te proporcionar aquilo que você deseja. Sexo todo dia. Mas está devagar, né? É o contrário? Nada, tem umas mulheres aí que é forte. Tô brincando. Só para mexer com você. Nada vai te proporcionar uma Bíblia maior, não vai te proporcionar a presença de Deus. Nada vai te proporcionar. Só o lugar de intimidade. Deus quer que você tome o lugar de intimidade. Deus quer íntimos. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu penso em intimidade, eu penso numa igreja que anseia por Deus, que suspira pela presença de Deus, que quer andar com Deus, que quer não ver a hora de chegar ao culto para ela poder adorar a Deus. Que será que Deus vai fazer hoje? Quando eu falo em intimidade, eu falo em uma igreja que quer realmente adorar, clamar, e ela não importa se ela vai passar vergonha, vai pagar um mico, o King Kong, né? A Nath não liga de pagar o King Kong. Ela quer que Deus venha. Ela quer que Ele venha. Eu não me importo também. Eu acho que se o Senhor vier, show. Se Ele não vier, tá ruim. Ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa profundamente. Como que eu conheço alguém profundamente? Ah, pastora, quando eu vou na casa dela, eu conheço ela, porque ela não arruma o quarto, ela não limpa a casa. Não, isso não mostra. Isso só mostra que ela é relaxada. Isso não mostra que é a pessoa intimamente. Intimamente são poucas pessoas que te conhecem. Geralmente o teu esposo, a tua esposa, geralmente os teus irmãos, a tua família, a tua casa. Por isso é tão difícil de nós ganharmos os que são da casa para Jesus. Porque a gente dá mau testemunho em casa. E eles conhecem nós na intimidade. Eles sabem que nós mentimos. Eles sabem que nós omitimos. Eles conhecem os nossos pormenores. Quando eu conheço uma pessoa intimamente, eu sei do que ela gosta. Eu sei os gostos dela. Com Deus também é assim. Para você ter intimidade com Ele, você precisa gastar tempo com Ele. Gastar tempo com a sua palavra, orando, adorando, esperando ouvir a voz do Senhor. Sabe? Pegando a Bíblia e dormindo, ouvindo um louvor lá. Oh, xarabaconta, navla surianda, rabadabaxê. Fala, Jesus. Não vai falar hoje não? Eu vou ficar aqui na tua presença até você falar. Aí Jesus não fala nada, você liga a TV e assiste o Netflix. Ele não queria falar hoje mesmo? Quando eu quero ser íntimo de Deus, eu adentro na presença dEle. Eu vou conhecendo. Assim como Davi era íntimo, ele era o salmista, ele era o doce salmista, ele começa a descobrir o coração de Deus. Olhe para a pessoa do lado e diga: querido, um íntimo descobre os segredos do coração de Deus. Abraão era tão amigo de Deus, que Deus disse assim:
será que eu posso ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? Quando Deus fala do ministério profético, o verdadeiro ministério profético, não os falcatrua, né? Deus diz assim: os meus amigos, os profetas, eu não farei nada sem antes falar com eles. Davi, ele se torna o líder da adoração musical, um inventor de instrumentos, habilidoso compositor, tem 73 salmos no seu nome, registrados de sua autoria, e inclusive o Senhor Jesus atribui a ele o salmo de número 110, versículo 1. E ele fala ali, inclusive em Mateus 22, 43 a 45, e ele atribui esse salmo a Davi. Até Jesus reconhece. E mais que isso, Davi é o autor do indescritível chamado Tabernáculo de Davi. Tabernáculo de Davi, queridos, não é um lugar de religiosidade. Agora eu vou falar um pouquinho, Deus me falou para falar sobre isso. Quando eu penso num lugar de religiosidade, eu penso no tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés foi um tabernáculo que veio do céu, mas era um tabernáculo cheio de rituais. Tinha horário para começar o culto e horário para acabar o culto. Qualquer semelhança é mera coincidência. O tabernáculo de Moisés, ele tinha o ritual ali: 5 minutos do louvor, 5 minutos da oferta, 5 minutos para isso, 2 minutos para aquilo, e agora 20 minutos da palavra, agora a hora da revelação e finalizamos. Bênção apostólica, tchau. O tabernáculo de Moisés era o lugar que as pessoas não tinham direito a adorar. Não bata palma, é irreverência. O tabernáculo de Moisés, você não podia gritar, porque você, se gritar, você está em pecado. Mas você está gritando para Deus, eu não quero que você me ouça. Ah, mas eu do lado aqui estou ficando surdo com o teu grito. Ah, para com isso. Você grita em casa mais que nós. Os vizinhos nem aguentam de tanto que você grita. Né? O tabernáculo de Moisés era um lugar cheio de rituais. E eles matavam ali, entravam no Santo dos Santos uma vez por ano apenas. Não conheciam a Arca da Aliança. Não tinham intimidade com a presença de Deus. Não conheciam Deus, e só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Porque se eles chegassem à Arca da Aliança, eles morriam. Aí vem um jovem chamado Davi e começa a governar Israel. E ele começa a governar a partir da presença de Deus. E ele diz assim: traga de volta a Arca da Aliança, porque eu não quero governar se a presença e o poder de Deus não vierem comigo. E ele traz a Arca da Aliança novamente, só que dessa vez ele não manda ela para Siló, aonde está o tabernáculo de Moisés, porque quando o tabernáculo de Davi é instituído, o tabernáculo de Moisés ainda existia. Eles continuavam sacrificando, mesmo sem a Arca da Aliança, mesmo sem Deus estar lá. Eles cumpriam os rituais. E Davi resolve trazer de qualquer jeito, sem conhecer a palavra, sem fazer as coisas de forma correta. Davi traz a Arca da Aliança e o menino morre. E Uzá morre. E ele morre, e Davi se entristece, então deixa a arca na casa de Obed-edom. E Deus dá uma lição para Davi tremenda. 3 meses a arca na casa de Obed-edom, toda a casa de Obed-edom prospera. E Obed-edom, ele é um gentil, ele não é um judeu, esse é o detalhe. E Deus prospera a casa dele. E Deus vem com a presença e faz tudo lá para ele. Davi fala: eu estou fazendo alguma coisa errada. Pede aos mestres da lei, vão olhar a lei do Senhor. Por isso que quando eu digo para você, gastar tempo com Deus é conhecer a sua palavra. Temos que conhecer a palavra de Deus. Ah, mas eu sou autodidata, querido. Cuidado, senão você vai cair nos engodos de Satanás.
Saiba que muitas seitas nasceram dessas coisas. Muitas heresias nasceram através de pessoas que se acharam autossuficientes. Nós somos um corpo trabalha em unidade. E quando nós vemos ali, Davi então, os escribas instruem ele e falam: olha, você tem que trazer a arca. E eles trazem a cada 7 passos, faz o sacrifício, dançam. E eles trazem a arca com alegria. E a arca entra na cidade do Senhor. Davi fala assim: agora, eu sei o que Deus quer. Monte um tabernáculo. E esse será o tabernáculo de Davi. E a arca da aliança estará no meio. E todos poderão se achegar à presença de Deus. E a partir daquele momento, Davi descobre o lugar de intimidade. E põe a cadeira para o povo e diz: esse é o trono da graça. Agora a graça de Deus está para os homens e nós podemos chegar à presença dele em intimidade. E a partir daquele momento ele institui turnos de adoração 24/7. E eles começam então a adorar o Senhor com cânticos, com brados, com júbilos de alegria. E eles começam a fazer festas. E eles tocam hinos em profecias. Eles fazem profecias com os instrumentos. Eles proclamam a palavra de Deus. Eles fazem grandes e maravilhosas coisas. Durante 40 anos, o tabernáculo de Davi foi segundo o coração de Deus. E no tempo de Davi, Davi não perdeu nenhuma guerra, porque a presença do Senhor ia com ele nas batalhas. Davi não era louco de sair por aí sem que a presença de Deus não fosse com ele. Por isso Davi, em Atos capítulo 13, é chamado do homem segundo o coração de Deus. E por isso Deus diz que restauraria o tabernáculo de Davi. Queridos, quando eu penso em intimidade, eu não posso pensar em outro lugar de ministrar continuamente na presença de Deus. 24 horas. Turnos ininterruptos, 24/7, 24 horas, 7 dias a semana. Adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a majestade. Aquele que merece tudo, aquele por causa dele nós vivemos, por causa dele nós existimos. Fomos criados para adorar a Deus. Por isso que quando você adora, uma alegria invade o seu coração. Por isso que quando você adora, o seu ser todo muda dentro de você. Por isso que quando você adora, ainda que você esteja triste, os demônios vão embora. A adoração expulsa demônios, querido. A verdadeira adoração. Quando eu penso em intimidade, eu penso na pessoa do Espírito Santo. Jesus vira e fala: olha, queridos, eu não vos deixarei órfãos. O apóstolo João, ele teve um privilégio. Ele era considerado o discípulo amado, o íntimo de Jesus. Ele pôde recostar a sua cabeça em Jesus, nos ombros dele. O apóstolo João, ele escreve segredos da palavra de Deus que nenhum outro apóstolo escreve. Ele descobre, assim como Davi, o coração de Deus. Ele conhece Jesus intimamente. Olha o privilégio. Tanto que o Evangelho de João, quando ele fala em João 14, ele fala da vinda do Espírito Santo. E ele diz: não vos deixarei órfãos. E ele está falando o que Jesus falou para eles. Mas eu enviarei do Pai a promessa. A promessa que foi dada para vós e seus filhos. O Espírito da verdade. E Ele habitará em vós. Você é casa favorita de Deus. Você é a habitação do templo do Espírito Santo. Quando fala-se em tabernáculo, fala-se em templo de Deus. Você é um tabernáculo de Deus nessa terra, para que o Espírito de Deus possa habitar em você. Quando eu penso em intimidade, eu penso nessa pessoa
que quer ser teu amigo, que quer ser teu íntimo, que quer que você gaste tempo com Ele. E são vários os testemunhos que eu tenho tido das pessoas, que elas chegam nos estacionamentos, como várias vezes eu falei para vocês, e elas falam: Espírito Santo, consegue uma vaga aí para mim, para eu colocar o meu carro? E o Espírito Santo, se Ele se preocupa, querido, com uma vaga para o teu carro, imagina com a tua vida. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Quem é o amigo Espírito Santo? Esse lugar hoje aqui, ó, é do Espírito Santo. Querido, Ele não está longe de você. Mas a Bíblia diz que se você não se achegar a Ele, Tiago 4:8, Ele não se chegará a você. Nós nos vamos até Deus. Nós falamos com o Espírito Santo. Ele é um gentleman. Ele é um cavalheiro. Ele não invade corações. Ele espera você abrir a porta do seu coração. De novo, pastor, a porta? Sim. Porque Ele fica com você para te dirigir. Ele fica com você para estar ao seu lado. E Ele fica com você para estar sobre você e à sua frente. Agora eu quero deixar uma coisa bem certa para você. Eu não posso dizer que eu tenho o Espírito Santo, que eu sou o íntimo do Espírito Santo, se eu minto. Porque Ananias e Safira mentiram, não foi a Pedro, mas foi ao Espírito Santo. Eu não posso dizer que eu sou o íntimo do Espírito Santo, se eu sou fofoqueiro, faladeiro. Eu não posso dizer que eu sou o íntimo do Espírito Santo, se eu sou traidor como Judas. Porque Judas acabou perdendo a salvação. Os íntimos, eles fazem de tudo para que ele não fique triste com a gente. Os íntimos, eles temem a Deus. Os íntimos, eles querem andar com Deus. Não apenas falar, mas que Deus ande com ele, lado a lado. Os íntimos, eles têm o desejo no seu coração de estar 24 horas com Deus. Eu não sei o que você deseja. Eu não sei se você quer ser íntimo. Talvez ainda você só seja servo. Mas os íntimos são amigos. O apóstolo João escreveu as palavras de Jesus e ele disse: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas vos chamo de amigos, porque os segredos do coração do meu Pai eu fiz a conhecer a vocês e não lhes escondi nada, Jesus diz. Amigos conhecem os desejos do coração de Deus. Quando eu penso em íntimos, eu penso no tabernáculo de Davi, a igreja dos íntimos. Quando eu penso em íntimos, eu penso em pessoas que são apaixonadas pelo Espírito Santo. Apaixonadas por Jesus. E que fariam de tudo para que Jesus pegasse nas suas mãos e dissesse: filho amado,
eu me agrado de você. Enquanto você adorava, eu escutei o Senhor dizer: olha que lindo eles me adorando. E Deus dizia: eles agradam o meu coração. Os íntimos agradam o coração de Deus. Os íntimos não veem a hora de gastar um tempinho com Ele e ouvir: Jesus, o que o Senhor quer falar para nós hoje? Íntimos são diferentes. Eles podem errar, Davi errou, mas ele sempre quer ser melhores. A diferença de Davi é que ele era arrependido e já mudava. Ele mudava aquilo que ele fez de errado, ele não fazia mais. Ele fazia a diferença. Íntimos, ainda que eles errem, eles vão se aprumar de novo e voltar no caminho. Quando penso em intimidade, penso em homens e mulheres que andam segundo o coração de Deus, levando pessoas a Cristo através do seu testemunho de caráter e de verdade em amor. Salmo 63, o salmista Davi, ele mostra uma intimidade tão profunda nesses salmos. E eu quero orar com você com esse salmo. E nós vamos buscar o Senhor. Fique de pé. Antes de eu fazer o apelo, esse Salmo 63, ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede do Deus vivo, todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, como é o mundo que nós vivemos aqui, eu quero contemplar-Te no Teu santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, Deus. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, eu Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Por isso, levantar das suas mãos é levantar as mãos aos céus e ao Senhor. E quando você levanta as suas mãos, você levanta para o Rei da Glória, como um sinal de: ah, Senhor, eu Te adoro. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem um rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando eu vou dormir, quando eu me deito, eu lembro-me de Ti. Eu nunca me deito sem orar a Ti, Jesus. Penso em Ti durante as vigílias da noite. Quando eu acordo e meus olhos estão estalados na madrugada, eu falo contigo. Porque Tu és a minha ajuda. E eu canto de alegria à sombra das Tuas asas, debaixo da Tua proteção. A minha alma apega-se a Ti. A Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem me matar, serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas a boca dos mentirosos, essa será tapada. Sabe? Quando somos íntimos adoradores, queremos mais de Deus. Queremos ser amigos.
Ele está aqui, querido. Ele está procurando os que querem ser íntimos. Ele quer que você possa mudar do jeito que você era e ser transformado, assim como Davi foi transformado. Se deixa Ele transformar. Deixa Ele transformar assim como Ele transformou João, o apóstolo João, que era considerado filho do trovão, um briguento, e se transforma no apóstolo do amor. Quando Deus é seu íntimo, até a tua forma de ser muda, tuas palavras mudam, a forma de você falar muda, a forma de você ser muda. Quando Deus é teu íntimo, você fica diferente. Sabe aquilo que Adão disse? Me escondi porque estava nu, Deus. Adão, quem te dissestes que estava nu? Quando você é íntimo, a glória de Deus cobre a tua nudez. E o brilho do Espírito Santo formoseia o teu rosto. O brilho de Deus formoseia, transforma, muda. Muda você. Os íntimos. Jesus diz assim para você hoje: você deixou o lugar vazio, e eu estou te convidando de novo para você vir para esse lugar de intimidade.